E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos para o nosso segundo vídeo aí, análise final desse concurso que é o 1080, valendo R$1 milhão. Vamos pegar as informações que nós tivemos no primeiro vídeo, juntar com esse aqui e dar o nosso palpite. Sem enrolação, já vamos pro jogo 1, que é Bragantino e Palmeiras. A maior dúvida aqui nesse jogo é se o Palmeiras vem ou não com time misto, time completo, time reserva. Joga daqui a pouco contra o Boca Juniors, mas vamos ver aqui o que nós temos de informações sobre esse jogo. Nos últimos 12 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Palmeiras ganhou 8 vezes. A diferença está de 25-15 nos gols a favor do Palmeiras. No geral, 27 partidas, o Bragantino ganhou 3, houve 5 empates e o Palmeiras ganhou 19. Na temporada passada, o primeiro jogo foi 2-2 entre eles e o segundo jogo o Palmeiras ganhou de 2-0 em casa. A porcentagem para essa primeira partida tá assim, 44% para o Bragantino, 27% para o empate e 29% para o Palmeiras. Já os números de aposta, 2,10 para o Bragantino, 3,40 para o empate e 3,25 para o Palmeiras. Como a gente pode ver bem aqui, os números não estão muito a favor do Palmeiras. Bem provável que vai vir com um time no mínimo misto para essa partida. E todo mundo sabe que o Bragantino é muito forte lá no estádio dele. Para essa primeira partida aqui, eu vou ir seco no Bragantino, porque o Bragantino deve vir com força máxima. E vamos contar aí que o Palmeiras não venha, né? Dependendo do jogo de hoje contra o Boca Juniors, venha com um time misto. Mas o Palmeiras, mesmo com um time misto, é um time muito forte. Aqui, se você tiver condições, eu colocaria Bragantino ou Palmeiras, mas no meu palpite aqui eu vou seco no Bragantino. Jogo 2, Juventude e Criciúma. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve nenhum empate e o Criciúma ganhou 1 vez. A diferença de gols está 6-2 a favor do Juventude. No geral, nos últimos 10 jogos entre eles, 7 vitórias do Juventude, 1 empate e 2 vitórias do Criciúma. Porcentagem para essa partida tá assim, 48% para o Juventude, 31% para o empate e 21% para o Criciúma. Já os números de aposta, 2,0 para o Juventude, 3,10 para o empate, 4,50 para o Criciúma. Como nós vimos no vídeo anterior, são duas equipes que estão muito próximas aí na tabela. A vantagem aqui é o Juventude jogando em casa, é muito forte dentro de casa. Parabéns mais uma vez aí ao estagiário das loterias. Escolheu só jogo difícil mesmo de ser analisado, mas para essa partida aqui, tô seguindo um pouquinho os números e a força do Juventude em casa. E nas informações ali, o histórico do Juventude é um pouco melhor contra o Criciúma. Então, para essa partida aqui do jogo 2 da Loteca 1080, eu vou de Juventude seco. Jogo 3, Flamengo e Bahia. Quem diria que seria difícil analisar jogo do Flamengo jogando em casa, hein? Vamos lá, nos últimos 10 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 2 empates e o Bahia ganhou apenas 1 vez. A diferença de gols é apenas de 26-10 a favor do Flamengo. No geral, 20 partidas entre eles, Flamengo ganhou 12 vezes, houve 4 empates e o Bahia ganhou 4 vezes. A última vitória como visitante do Bahia foi em 2011. A porcentagem para essa partida tá assim, 60% para o Flamengo, 21% para o empate e 19% para o Bahia. Já nas odds, 1,57 para o Flamengo, 4,50 para o empate e 5,0 para o Bahia. Olhando esses números, parece muito fácil a gente ir direto no Flamengo, mas os problemas externos do Flamengo estão atrapalhando aqui nessa análise. Por enquanto, o treinador é o Sampaoli. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil e qualquer lugar do mundo, sempre tem aquele corpinho mole, né? Tipo, quando as coisas não vão bem, quando você quer tirar um certo treinador. Então, sei lá, é meio complicado, né? Vai saber se os jogadores podem ali ter entrado num acordo. Eu acredito que não, que seria muita falta de ética dos jogadores. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo, porque psicologicamente o time não vem bem, tá bem abalado aí de vários vices seguidos e é bem capaz que a torcida, mesmo com a vitória contra o Bahia, vai protestar bastante contra a diretoria, contra o Sampaoli, então vai ser um jogo bem complicado. Mas mesmo com todas essas turbulências, eu ainda vou de Flamengo seco, acreditando na ética dos jogadores. Jogo 4, Fortaleza e Grêmio, um dos
dos jogos mais difíceis aí da rodada. Fortaleza jogando muito bem, fora e dentro de casa, o Grêmio aí brigando pelas primeiras posições. Então, um jogo legal de assistir e bom de ser analisado também. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Grêmio ganhou apenas uma vez. A diferença é bem pequena entre eles nos gols, tá 4-3 a favor do Fortaleza. No geral, 11 partidas, o Fortaleza ganhou 3, houve 4 empates e o Grêmio ganhou 4 vezes. A última vitória do Grêmio como visitante foi em 2012. A porcentagem dessa partida tá assim: 35% para o Fortaleza, 29% para o empate e 36% para o Grêmio. Bem dividido aí nos números, dificultando mais ainda a nossa análise. Já nos números de aposta, 2,70 para o Fortaleza, 3,40 para o empate e 2,62 para o Grêmio. Como tinha falado, os números aqui não estão ajudando muito nas análises. O Fortaleza com o Vojvoda aí tá jogando muito bem. Time que mostra um bom entrosamento. E o Grêmio, não por menos, também mostra muita força aí dentro e fora de casa. Tá brigando bastante aí pelas primeiras posições do campeonato. Como não tá disputando mais nenhum outro tipo de campeonato, tá focado 100% aí no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo daqueles. Aqui eu vou gastar o meu primeiro duplo. E para essa partida aqui do jogo 3, Loteca 10,80, eu vou de Fortaleza e empate. Aqui, se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um triplo, porque é uma das partidas mais difíceis de se acertar o resultado. Jogo 5, São Bernardo e Brusque. O Brusque tá vindo de uma sequência aí de 4 vitórias no campeonato Série C. O São Bernardo não perde em casa 7 jogos. E de mais relevante é isso que nós temos aqui nas informações. A porcentagem para essa partida tá assim: 48% para o São Bernardo, 29% para o empate e 23% para o Brusque. Já os números de aposta: 1,93 para o São Bernardo, 3,15 para o empate e 4,15 para o Brusque. Jogo difícil também de ser analisado. O Brusque, ele é o primeiro colocado do quadrangular dele, líder. O São Bernardo aí tá, se eu não me engano, em segundo lugar, tentando alcançar o Brusque. Mas nessa partida aqui, mesmo o Brusque jogando fora de casa, tá vindo de bons resultados. E para essa partida aqui do jogo 5, eu vou seco no Brusque. Não vou dizer que é zebra, né? Porque o Brusque é o líder, para mim ele é o grande favorito aí, mesmo fora de casa. Um jogo bem difícil aí pro São Bernardo conseguir pelo menos tirar um ponto do Brusque. Aqui estamos indo totalmente contra os números aqui. Jogo 6, Guarani e Novo Horizontino. Outro jogaço aí também. Uma briga praticamente direta aí pelas mesmas posições. Vamos lá para as informações. O resultado mais comum entre eles é o 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Durante os últimos 7 jogos, o Guarani ganhou 4 vezes, houve um empate e o Grêmio Novo Horizontino ganhou 2 vezes. Na temporada passada, o Guarani ganhou as 2 partidas, 2-0 em casa e 2-1 fora. O Guarani tá vindo de 3 vitórias consecutivas em casa. A porcentagem dessa partida tá assim: 34% para o Guarani, 32% para o empate e 34% para o Novo Horizontino. Números também bem divididos aí, números que não estão nos ajudando em nada. Já os números de aposta: 2,80 para o Guarani, 2,90 para o empate, 2,75 para o Novo Horizontino. Na minha opinião, mesmo o Guarani jogando em casa, acredito que vai ser uma partida bem disputada entre as duas equipes. Jogo difícil, briga direta aí por posição e classificação também, né, para a Série A. Então, um jogo que vale muita coisa para as duas equipes. Nessa partida do jogo 6 da Loteca 10,80, eu vou de Guarani e Novo Horizontino. Sinceramente, uma das partidas mais difíceis de saber o resultado, né, de palpitar, né, no caso nesse resultado aqui. Se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um triplo fácil nessa partida. Jogo 7, Ituano e Botafogo de São Paulo. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 4 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Botafogo ganhou 2 vezes, tudo empatado entre eles. Diferença de gols também muito pouca entre eles, 9-8 a favor do Ituano. E no geral, 16 partidas, o Ituano ganhou 6, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 5. A última vitória do Ituano contra o Botafogo foi em 2011. Isso o Ituano jogando em casa. A porcentagem dessa partida tá assim: 47% para o Ituano, 31% para o empate e 22% para o Botafogo. Já nas odds, 2.0 para o Ituano, 3.0 para o empate e 4.33 para o Botafogo. Como nós tínhamos visto no vídeo anterior, dois times que não têm constância, vindo de derrotas, empates e vitórias
vitórias, não dá para ter uma base. Eu acredito também que vai ser um jogo bem difícil para as duas equipes, mas eu tô acreditando mais no empate entre eles. Então, para essa partida aqui do jogo 7, eu vou de coluna do meio, seco. Jogo 8, São Paulo e Corinthians. O resultado mais comum entre eles é o empate em 1-1, 9 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 jogos, o São Paulo jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 16 empates e o Corinthians ganhou 8 vezes. A diferença de gols está 39-28 a favor do São Paulo. No geral, 72 partidas, São Paulo ganhou 18, houve 27 empates e o Corinthians ganhou 27 vezes. A porcentagem dessa partida tá assim, 57% para o São Paulo, 26% para o empate e 17% para o Corinthians. Já os números de aposta, 1,66 para o São Paulo, 3,60 para o empate e 5,75 para o Corinthians. O São Paulo vem agora pensando 100% no Campeonato Brasileiro, provavelmente time titular, ninguém poupado. Pode ser que o Caleri seja poupado, né? Porque ele mesmo já disse que tá com problema no tornozelo, mas acredito que não. O Corinthians hoje demitiu o professor Lucha, o professor foi embora. Tenho grande consideração pelo professor Lucha aí, serviu de para-raia aí da diretoria do Corinthians, absorveu todos os problemas, até que deu uma bela de uma arrumada na casa aí, mas infelizmente, né, no Brasil, se não tiver resultado, o treinador acaba não durando muito aí no cargo, né? Já está contratado aí o Mano Menezes, mas acredito por ter muito pouco tempo para treinamento, até o dia da partida aí, que já é agora no sábado, vai ser muito difícil o Corinthians apresentar um padrão Mano Menezes. Para essa partida aqui do jogo 8, eu vou de São Paulo seco, aproveitar que o São Paulo tá embalado aí, ganhou contra o Curitiba aí durante a semana, e vamos ver até quando vai durar essa empolgação do São Paulo, depois de ter sido campeão pela Copa do Brasil. Jogo 9, Internacional e Atlético Mineiro. Nos últimos 19 encontros, jogando em casa, o Internacional ganhou 12 vezes, houve 2 empates e o Atlético Mineiro ganhou 5 vezes. A diferença bem grande nos gols aqui, de 32-16 a favor do Internacional. No geral, 41 partidas, o Internacional ganhou 18, houve 10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 13. Na temporada passada, o Internacional ganhou de 3-0 e o Atlético Mineiro acabou ganhando sua partida em casa de 2-0. A porcentagem dessa partida tá assim, 30% para o Internacional, 31% para o empate e 39% para o Atlético Mineiro. Aqui os números estão deixando bem claro que o favorito é o Atlético Mineiro. Já digo a minha opinião o porquê disso. Já os números de aposta, 3,10 para o Internacional, 3,0 para o empate e 2,40 para o Atlético Mineiro. Eu tô acreditando muito que o Internacional vai vir com um time misto, mas bem misto mesmo, ou reserva, totalmente reserva, porque teve um jogo muito duro agora pela Libertadores contra o Fluminense, conseguiu até um bom resultado, né? Apesar do Fluminense estar com 1 a menos, mas um empate no Maracanã de 2-2 não é um mau resultado, foi uma bela de uma partida, então é bem provável aí que o Internacional vai apostar todas as suas fichas no campeonato da Libertadores. Vai colocar o time reserva aí para jogar contra o Atlético Mineiro. Por esse motivo, eu vou usar meu terceiro duplo e eu vou de empate e Atlético Mineiro. Jogo 10, Cruzeiro e América Mineiro. Clássico mineiro. O América numa situação bem difícil. O Cruzeiro tá meio que estacionado ali no meio da tabela. Mas é clássico, né? O resultado mais comum entre eles é o 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 7 vezes. Houve 5 empates e o América ganhou 5 vezes. Diferença de gols não é tão grande, né? De 22-17 para o Cruzeiro. E no geral são 36 partidas. O Cruzeiro ganhou 16, houve 9 empates e o América ganhou 11. A porcentagem para essa partida tá assim, 57% para o Cruzeiro, 25% para o empate e 18% para o América Mineiro. Já os números de aposta, 1,66 para o Cruzeiro, 3,80 para o empate e 5,0 para o América Mineiro. Geralmente, nos clássicos, principalmente os estaduais, os números não interferem muito no resultado, nas análises, nos palpites, mas nesse caso aqui eu tô acreditando bastante nos números porque o América Mineiro tá numa fase bem ruim, mesmo se tratando de um clássico, eu ainda assim vou de Cruzeiro seco, por estar jogando em casa, tá bem melhor posicionado no campeonato. As informações aqui tá mais a favor do Cruzeiro e os números também. Então por esse motivo aqui no jogo 10 eu vou de coluna 1 seco. Jogo 11, Santos e Vasco da Gama.
Nos últimos 15 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 10, houve 2 empates e o Vasco da Gama ganhou apenas 3, diferença de 31 gols a favor do Santos, 31-15 a favor do Santos. No geral, nos últimos 35 jogos, o Santos ganhou 16, houve 8 empates e o Vasco da Gama ganhou 11. A diferença de gols está 53-41. A porcentagem dessa partida tá assim: 39% para o Santos, 29% para o empate e 32% para o Vasco da Gama. Já os números de aposta, 2,40 para o Santos, 3,20 para o empate e 3,0 para o Vasco da Gama. Duas equipes aí que estão buscando recuperações no campeonato. O Santos vai jogar em casa aí com o apoio da torcida. Tá vindo de alguns resultados positivos. O Vasco da Gama, então, nem me diga, hein? Bons resultados, saiu da zona de rebaixamento, empolgação lá em cima, vem jogando bem, partida duríssima para o Santos, mesmo jogando em casa. E para essa partida aqui, mesmo o Vasco da Gama jogando fora de casa, eu tô acreditando na vitória do Vasco da Gama, devido aos últimos bons resultados aí. E esses números das porcentagens das apostas estão muito parecidos. Nesse caso aqui, mesmo se tratando de um clássico nacional, para mim o Vasco da Gama é uma zebra e eu tô apostando no Vasco. Jogo 12, São José e Operário. O São José não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Nos últimos 9 jogos, o Operário marcou pelo menos um gol. E o que temos de relevante para a Loteca é isso. A porcentagem dessa partida tá assim: 39% para o São José, 30% para o empate e 31% para o Operário. Já as odds, 2,37 para o São José, 3,15 para o empate e 2,95 para o Operário. Esse jogo também é um pouquinho difícil de ser analisado, porque além dos números estarem parecidos, eles estão meio que próximos ali da tabela também do quadrangular final, tudo em aberto entre eles. Mas aqui eu tô levando em consideração o fator casa, né? São José jogando em casa sempre é mais forte, e o Operário nesse quadrangular tá tendo alguns tropeços. Jogo difícil também de ser analisado. Se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria São José e Operário como vitória. Mas no meu caso aqui, eu vou seco no São José. Jogo 13, Paysandu e Amazonas. O Paysandu tem uma sequência de 3 vitórias aí no Brasileirão Série C. O Paysandu não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. E o Paysandu não perde em casa há 6. Totalmente aí o histórico a favor do Paysandu. O Amazonas ele vem surpreendendo bastante. Teve 2 vitórias aí contra o Volta Redonda. É um time duríssimo também de ser batido, mesmo fora de casa. A porcentagem dessa partida tá assim: 51% para o Paysandu, 29% para o empate e 20% para o Amazonas. Já os números de aposta, 1,82 para o Paysandu, 3,25 para o empate e 4,50 para o Amazonas. Como tinha falado aqui, o Amazonas é um time bem difícil de ser batido. Nos vídeos anteriores eu tinha ido contra o Amazonas, mas depois dessas últimas vitórias, você começa a acreditar um pouco mais. Só que dessa vez vai jogar contra o Paysandu, que é um time duríssimo de ser vencido na casa dele. Só pelas informações aqui do histórico já dá pra ver isso. E por esse motivo eu vou de Paysandu seco. Para você que tem um dinheiro sobrando, cabe tranquilo aí um duplo no Paysandu e empate. Mas aqui nos meus palpites eu vou seco no Paysandu. Jogo 14, Ceará e Atlético Goianiense. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 3 partidas terminaram com esse resultado. Nas últimas 10 partidas, o Ceará jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 5 empates e o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes. No geral, 21 partidas entre eles, o Ceará ganhou 6 vezes, houve 8 empates e o Atlético Goianiense ganhou 7 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 43% para o Ceará, 30% para o empate e 27% para o Atlético Goianiense. Já os números de aposta, 2,20 para o Ceará, 3,10 para o empate, 3,50 para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, das suas 5 últimas partidas, se não me engano, tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Uma belíssima recuperação aí no Campeonato Brasileiro. Ceará, todo mundo sabe, né? Muito forte dentro do seu estádio. Partida dificílima para as duas equipes. É muito difícil bater o Ceará na casa dele. E por esse motivo, devido aos históricos aí do Atlético Goianiense, eu tô acreditando num empate entre eles. Aqui também, mais uma partida que, se você tiver um dinheiro sobrando e tiver dentro do seu orçamento aí, é um triplo, porque o Atlético Goianiense está vindo muito bem e é uma partida que é bem difícil de se acertar o resultado. Mas aqui no meu palpite eu vou de empate seco. E aí, pessoal, gostou das análises e dos palpites?
Se você gostou, se inscreva no canal, ative aí o sininho, assim o YouTube vai te notificar quando tiver vídeo novo. Comente, compartilhe, deixe aí sua opinião sobre os palpites, qual que é o seu palpite, quem vai ganhar, quem vai perder. Participe lá da nossa enquete na aba comunidade. E é isso aí. Boa sorte para todo mundo, valendo R$1 milhão. R$1 milhão nessa loteca 1080. O prêmio já tá muito bom, excelente. Se eu ganhar, vou realizar meu sonho aí de chegar de helicóptero no mercado. É o mínimo, né, que todo brasileiro gostaria de ter, né? Brincadeiras à parte, boa sorte aí para todo mundo. Bom final de semana. Fui!